nessa noite nós queremos falar um pouco aqui do Apocalipse. Eu quero começar com o penúltimo versículo deste livro. Abra lá no capítulo 22, versículo 20. É por aí que nós queremos começar o estudo dessa noite. Diz assim, queridos: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Veja que esse versículo que está encerrando aqui este livro, ele fala dessa esperança. Quando diz vem, Senhor Jesus, é a palavra Maranata. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar desse termo Maranata, quer dizer vem, Senhor Jesus, que é a esperança de todos os crentes, de todos os cristãos, ao longo de todos os tempos. Desde a primeira igreja, primeiro século, todos aqueles que tiveram, ao longo da história da igreja, com o olhar voltado para a verdade, tiveram no coração esse anseio de que o Senhor volte. Estudar o livro do Apocalipse nada mais é do que você cultivar no coração esta esperança. Isso porque, imagine só você, se na Bíblia não tivesse o livro do Apocalipse. Imagine que você tivesse Gênesis, Êxodo, Levítico, tivesse ali os livros do Antigo Testamento, tivesse os livros do Novo Testamento, mas se você não tivesse o Apocalipse, você teria uma história sem fim. Você não teria uma compreensão de como que Deus daria cabo na história da humanidade. Então este livro de Apocalipse, e o próprio nome já é muito revelador, porque Apocalipse quer dizer revelação, já nos mostra como que Deus, ele descortina para nós esse tempo final da história. Apocalipse quer dizer revelação. Tem um sentido e um significado de tirar o véu. É como se Deus abrisse para nós uma cortina e nos permitisse contemplar como que ele, Deus, vai, por fim, intervir na história. Ele vai entrar na história de maneira efetiva para dar cabo de todo o sofrimento, de toda a maldade, do pecado. Nós sabemos que esse livro está conectado, está ligado à questão da queda de Lúcifer, no início. Não tem como você compreender o Apocalipse de maneira plena se você não está constantemente ligando as profecias do Apocalipse à sua origem, lá no começo, com a rebelião de Lúcifer. De maneira que nós sabemos que Deus, no início, com a queda de Lúcifer, ele não teve uma ação enérgica no sentido de pôr fim ao mal. Vocês estão entendendo? Ou seja, com a queda, com a rebelião de Lúcifer, eu costumo sempre falar, talvez qualquer um de nós pensássemos assim, bem, seria mais fácil, seria melhor para Deus se Deus banisse o mal no início, na sua raiz. Mas por que nós pensamos assim? Que tão logo Lúcifer caísse, Deus percebesse que o mal ali entrou, falamos certamente numa linguagem humana, Deus percebesse, como se Deus não soubesse de tudo, Deus poderia simplesmente cortar ali o mal pela raiz, podar, arrancar plenamente e pronto. Mas essa é uma ideia, presta atenção, daqueles que lá no fundo, nós mesmos tendo consciência da soberania de Deus, do propósito de Deus, eventualmente nós pensamos o seguinte, que Deus, ele começou uma história como se ele fosse um ser ingênuo. Por exemplo, vamos pensar assim, um jovem e uma jovem, solteiros, cheio de sonhos, pensando, vou me casar um dia. A moça pensa, eu vou encontrar um rapaz assim, assim. É um príncipe, ela cria na cabeça dela um príncipe, uma pessoa perfeita. E aí o rapaz, em contrapartida, também pensa numa moça perfeita, assim, assim, assim. E aí eles ficam sonhando e planejando. Isso é ingenuidade, na verdade. Porque vida de casamento não é isso. Não tem nada de príncipe em casamento. Pode até que tenha muito amor, muito carinho, mas não tem castelo, não tem cavalo branco, não tem fada, tudo isso é ilusão. Então, isso seria uma ingenuidade.
Aí a pessoa então se casa, aí começa a se deparar com os problemas reais da vida, problemas biológicos, problemas fisiológicos, problemas financeiros, se depara com o ronco do outro, com outras coisas do outro e tantas coisas do outro. E aí tudo começa a ficar um pouco diferente do sonho. Aí a pessoa começa a buscar algumas soluções, né? Até tem pessoas que falam assim, se eu soubesse que era assim, não me teria casado. Houve possivelmente aí um possível arrependimento disso. Mas veja, por que eu ilustrei a questão do jovem, da moça e do casamento? Para dizer que Deus não é assim. Deus não é ingênuo. Deus não é ingênuo. Não pense você que Deus, numa possível, suposta ingenuidade, pensou em criar um mundo bonito, lindo, belo, de borboletas e de pássaros e tudo muito mais. Aí um dia Deus se surpreendeu com o pecado de Lúcifer. Deus ficou surpreso. Isso não é verdade. Deus não somente ele já sabia que o mal faria parte da história, como tudo isso está dentro de um projeto, está dentro de um plano. E eu sei que falar isso assusta um pouco as pessoas. Assusta. Porque a ideia que se tem de Deus é de um Deus ingênuo, que Deus criou com uma intenção, mas a sua intenção foi frustrada, de certo modo, porque de repente apareceu um ser perverso no universo. Aí ele pega e expulsa do céu. Aí Deus vai lá, cria o homem, também numa ingenuidade, pensam, né? Que vai dar tudo certo no jardim. De repente o mal vai lá, entra e derruba. E Deus fica sendo surpreendido, e surpreendido, e surpreendido. Até que, inclusive, ele não sabe como é que será o fim. Até porque diz que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar o homem. Só que está a encargo do homem a decisão se vai querê-lo ou não, se vai aceitá-lo ou não. E mesmo aqueles que já aceitaram, a qualquer momento pode desistir, né? Pode ser o caso que chega no último dia e seja só Jesus lá no céu, ele e os anjos, e todo mundo no inferno, porque o povo todo decidiu que ninguém quer nada, ninguém quis. Então, cuidado. O que é o livro do Apocalipse, senão uma declaração que diz assim, olha, Deus, ele decretou todas as coisas, está decretado. Nada pode acontecer diferente do que aqui está profetizado. O que está escrito aqui no Apocalipse vai se cumprir palavra por palavra, letra por letra. Nada vai mudar, essa história não vai mudar. Por quê? Porque Deus é soberano. De maneira então que quando Deus expulsa Lúcifer do céu, da sua habitação celestial, eu penso que talvez os seres criados pensassem da seguinte maneira, poxa, mas e aí? Aí Deus expulsa e fica por isso mesmo? Porque nós não temos um senso de justiça assim, muito, nós queremos resolver as coisas rapidamente. E aí Deus, na sua sabedoria, deixa que o mal permaneça. Porque até o mal vai contribuir para o cumprimento final do supremo propósito de Deus. O mal como instrumento vai levar a Deus à glorificação eterna diante de todo o universo. Quando por fim Deus tratar o mal plenamente, todo o universo vai ver o poder de Deus ali efetuado e operado. Não é isso que diz em Romanos no capítulo 11, o capítulo 9, que diz que no final, quando ali estiver de um lado o lago de fogo, como sendo a consumação final de Deus sobre o mal, e do outro a nova Jerusalém, cidade celestial, de redimidos, e os homens, as nações habitando ao redor dessa cidade, vão se ver ali na nova Jerusalém a misericórdia de Deus, no lago de fogo o poder de Deus. Deus se revela tanto no juízo eterno sobre o mal, como na salvação sobre aqueles que não tinham nenhuma esperança, nenhuma força, nenhuma capacidade, mas que Deus operou em suas vidas, redimindo-os completamente. Então fica uma expectativa no universo. Fica uma expectativa. Quando Lúcifer caiu, fica aquela expectativa. Por que Deus não tratou o mal?
Por que Deus não matou o diabo, né? Não consumiu o diabo? Pois não, minha irmã. A irmã fez a irmã Salete, né? Obrigado pela sua pergunta. A irmã Salete fez uma pergunta que eu quero confessar aos irmãos a minha dificuldade de respondê-la assim com palavras sim e não. É difícil você falar sim. E é difícil você falar não. Eu poderia te dar um texto bíblico, se fosse o caso. E o texto bíblico por si só responderia. Isaías 45, versículo 5. Né? Quem quiser abrir. Mas eu ainda penso que esse texto por si só, ele não... É 45, 7, tá, queridos? Eu penso que esse versículo por si só, ele não resolve o problema que a irmã quer saber. É uma resposta bíblica? É uma resposta. Mas resolve o problema definitivamente? Não resolve. É por isso que eu vou precisar de um tempo para trabalhar essa verdade com os irmãos, tá bom? Mas vamos ler o versículo, por todos os efeitos, não fica sem nenhuma resposta, né? 45, 7. Eu, e esse eu aí, você pode buscar no versículo 5, quem é este eu? Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Yahvé, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Bem, entenda isso. Esse texto, ele não resolve todo o problema. É uma resposta, porque a irmã me fez uma pergunta, eu dei uma resposta. Mas por que não resolve? Porque essa pergunta que a irmã Salete fez, que não é só dela, é de todos ao longo da história que se meteram, desculpe a expressão, mas se intrometeram no estudo da Escritura, que entrar aqui dentro é você ter muita coragem, né? Eu vou entrar aqui dentro desse livro e eu vou estudá-lo. Eu também fiz a mesma coisa que a irmã Salete, que o seu esposo, o irmão Renato, e todos vocês que aqui estão aqui porque estão se envolvendo num terreno do estudo a respeito do que há de mais singelo, mais belo, mais maravilhoso no universo. Como eu falo maravilhoso, num sentido literal, ou seja, aquilo que está além da nossa capacidade de compreensão, que é estudar Deus, é compreender a Deus. Bem, tem esse texto? Tem. Ele responde, mas não responde. Não responde porque a pergunta que a irmã colocou envolve muitas coisas. Até porque ela começou assim: Deus não é bom? Se Deus é bom e tudo que Ele criou é bom, como veio surgir o mal? Então eu quero responder à irmã, e está dentro do nosso tema, nós estamos fugindo de modo algum. Mas veja, respondo com esse texto e respondo também da seguinte maneira. Imagine você, eu falava sobre a questão da ingenuidade, né? Como que nós somos ingênuos e muitas vezes pensamos que Deus também é ingênuo. O que é o livro do Apocalipse, eu dizia? Vamos pensar comigo. E os irmãos têm liberdade de anotar aí no papel a sua pergunta, seu questionamento. Nós vamos conversar isso, esse estudo é para isso mesmo. Aqui não é conferência, aqui é um diálogo a respeito da revelação de Deus sobre o Apocalipse. E a escatologia está atrelada intimamente à protologia. Protologia quer dizer o estudo das primeiras coisas. Escatologia, o estudo das últimas coisas. Não se pode estudar o estudo das últimas coisas sem o estudo das primeiras coisas. Porque as primeiras coisas determinam as últimas. E isso dentro da perspectiva de que a história da Bíblia é a história de Deus. Então veja comigo. Em que terreno se fundamenta ou se encontra a ingenuidade nossa em relação a Deus, ao pensarmos que Ele também é um ser ingênuo? Qual é a concepção cristã a respeito de tudo? Seria mais ou menos assim: o Deus eterno, bondoso, maravilhoso, e a ideia que nós temos de bondoso, de maravilhoso, de lindo, de perfeito, não é a ideia correta a respeito dele.
Porque o perfeito para nós, o que Deus seria perfeito, é o nosso entendimento de perfeito. Aí é o problema. Porque o seu perfeito é cultural. O seu perfeito é religioso. Está dentro de um paradigma que foi estabelecido por uma cultura, por uma religião, por um ensinamento. Talvez o seu perfeito não seja exatamente tão perfeito assim. O seu bonito, o seu belo, o seu bom, não seja tão bom, tão belo, tão maravilhoso assim. E é por isso que ao entrar no estudo da Escritura, nós temos que nos despojar de tudo e caminhar dentro dela. Então, dizem assim, não, Deus maravilhoso, bom, criador, criou tudo. Criou tudo para quê? Para que ele criou tudo? Bom. Não, desculpem, mas eu não vou aceitar nessas nossas conjecturas as respostas já aprendidas aqui. Porque vocês estão tudo afiados, né? É para a glória dele, é para o propósito dele. Não, calma. Mas como é que se concebe religiosamente? Como é que nós aprendemos na escola dominical? Cordeirinhos de Cristo, vocês lembram? Quem participou? Eu participei, a escolinha minha era Cordeirinho de Cristo. Deus criou tudo para quê? Para ser muito bom, muito maravilhoso, né? Ele fez anjinhos, ele fez o homem, aí colocou lá um jardim e colocou fruta de todo jeito, banana, laranja, mexerica, né, pera, uva, o rio maravilhoso, os passarinhos, as borboletas. Na verdade, é uma projeção platônica de um mundo bom. Para que o homem reinasse, para que o homem pudesse ser ali o centro, né? Deus criou o homem para governar, para reinar sobre todas as coisas. Tudo muito bom. Essa é a ideia. Aí, de repente, a gente coloca... Essa é a ideia religiosa e ingênua da Escritura. E não se ofenda comigo, não, porque ingênuo... Ou fomos todos nós, ou somos todos nós, ou fomos alguns de nós. Mas ninguém escapou da ingenuidade. Nós fomos assim orientados. Todo mundo foi orientado assim, né? E aí de repente veio lá o diabo, inimigo de Deus. E tem mais, o diabo chegou lá no Éden numa hora que Deus não estava. Olha, gente, a nossa cabeça. Uma hora que Deus não estava. Parece que o diabo estava escondido, esperando ele sair. Aí ele saiu, aí o diabo entrou. Como se Deus saísse de algum lugar ou entrasse em algum lugar. Deus enche todas as coisas. Não existe para ele passado, não existe futuro, não existe presente, não existe toda essa visão temporal das coisas, essa visão física das coisas. Tudo isso está para o homem, não está para Deus. Já dizia lá o apóstolo Pedro na sua epístola, que para Deus um dia é como 1000 anos. Cuidado, ele não disse que um dia é 1000 anos. É como. Para mim um dia tem 24 horas. E para mim 1000 anos... é uma eternidade, porque eu sou infinitamente menor que 1000 anos, e portanto eu não sou capaz de viver sequer 100, que dirá 1000. Mas para Deus um dia e 1000 anos é uma coisa só. Isso significa o quê? Que Deus não está preso ao tempo, o tempo não ameaça a Deus, o tempo não existe para Deus. Né? Deus enche todas as coisas no espaço, e todo o espaço do mundo não pode contê-lo. E não há tempo para Deus, porque Ele excede o passado. Ele excede o futuro. Ele transcende o presente. Ele está acima de qualquer coisa. Então Deus nunca saiu do Éden. Deus nunca entrou no Éden. Deus nunca deixou o homem. Deus nunca saiu do homem. Pastor, mas não é dito que Deus visitava o homem toda tarde, na viração do dia? Deus chegava no Éden. Queridos, em nome de Jesus, vamos colocar aqui um princípio para que nós possamos trabalhar bem essas questões. A Bíblia é um livro divino. Mas a Bíblia é um livro humano. Porque foi escrito para homens. Ou não foi para homens? É por isso que nós falamos que a Bíblia, quando se refere a Deus, é um livro antropomórfico. Antropos de homem, mórfico de forma. Ou seja, não se pode falar de Deus espírito, porque você não vai entender. Então tem que falar de Deus com cabelos, com barba, com olhos, com pés, com mãos. Toda vez que alguém aqui teve uma visão de Deus, ou uma epifania de Deus, seja Isaías no capítulo 6, seja Daniel no capítulo 7,
Seja Abraão no capítulo 18 de Gênesis, seja o próprio João na ilha de Patmos, ou qualquer outra pessoa, ele vai descrever o cabelo, vai descrever os olhos, vai descrever os pés. E Deus tem pé, e Deus tem orelha, e Deus tem olhos. Deus é espírito. Pastor, mas ele tem que ter uma forma. Isso está além do nosso entendimento, além do nosso conhecimento. Não vamos cuidar para a gente, de repente, não tornar Deus humano. Tá? Pastor, mas o homem foi criado à imagem de Deus. Então, Deus tem que ter cabelo, olhos. Não se esqueça que o Deus revelado na Escritura é o Deus trino. E essa forma física que nós temos diz respeito ao Filho que se fez homem. Diga, por gentileza. Isso. Se bem que lá em Moisés fala que ele viu as costas de Deus, né? Ver as costas de Deus é engraçado, é interessante. Eu vi as costas de Deus. Mas é isso mesmo. De todos os efeitos, eu quero que os irmãos entendam isso. Que Deus nos é revelado na Escritura dentro de uma linguagem que você possa compreender algo a respeito dele. Algo dos seus atributos, algo da sua natureza, algo a respeito do seu propósito. Então a Bíblia, ela tem esse caráter de falar de Deus com essas características humanas, para você poder entender. Por exemplo, Gênesis capítulo 11, né? Já nós retomamos o ponto. Está lá Deus olhando dos céus, os homens na terra construindo a torre de Babel. Eu pergunto, Deus está dos céus olhando? Ele não está aqui? Existe distância para Deus? Aí Deus fala assim, desçamos e vejamos. Ora, isso está para o homem ou para Deus? Isso está para o homem. Essa questão de distância, de movimento, de ir para ver, do contrário não se pode ver, não se pode entender exatamente. Enfim, então o Deus Espírito, o Deus eterno, nós sabemos que ele tem um propósito eterno. Eu já disse isso aqui centenas de vezes. Não tem como mensurar as vezes que nós falamos, porque parece que a gente faz todo dia, toda hora. Deus tem um propósito eterno. O que significa dizer isso? Significa que quando nada havia, nada, nem sequer um grão de areia no universo, só havia Deus. É o único que é o eu sou. Porque tudo mais foi criado, não é verdade? Fora de Deus tudo é criado, só Deus é incriado. É por isso que se estabelece um momento em que se diz no princípio. Deus não tem princípio, ele está antes do princípio. Porque só se tem princípio aquilo que tem começo. No caso, Deus não tem começo, Deus não tem princípio. Deus é eterno, ele sempre é. E portanto é dito que no princípio criou Deus todas as coisas. Então todas as coisas fora Deus, Deus não é coisa, foram criadas por ele e tem começo. Então volte antes do princípio, no seu entendimento. Volte antes do princípio. Não está lá no princípio criou Deus todas as coisas? Volte antes. Só havia o Senhor, o eterno. E eu pergunto para você uma coisa. Como se deu essa história de criar mundos, de criar anjos, de criar arcanjos, querubins, serafins, as 4 criaturas viventes, aqueles anciãos de que diz o Apocalipse, e aí o mundo visível e os mundos invisíveis, tronos, soberanias, potestades, poderes, dominadores. Como é que se deu essa história? Como é que você pensa? Você já parou para pensar nisso? Será que Deus era como uma criança que está na beira da praia e fala, vou construir um castelo? Do nada ele vai, né? E ele pensa que aquela onda nunca vai vir destruir seu castelo. De repente vem a onda, destrói, a areia se dissolve ali e a criança começa a chorar diante daquela situação. Não pense isso. Deus, ele cria todas as coisas a partir da vontade do seu coração. Mas não é vontade de ter algo. Porque Deus não tem vontade de ter algo. Porque Deus, para ele nada falta. Ele é pleno em si mesmo. Entenda isso. Quando você pensar em Deus, pense num ser que de nada precisa, porque ele em si mesmo é pleno de tudo. Não é esse desejo de ter uma casa, não é esse desejo de ter um carro. Eu tenho vontade de me casar. Deus não tem essas vontades. A vontade dele é o propósito, aquilo que ele estabelece. É o caso que está aqui em Apocalipse capítulo 4. Você pode abrir.
Eu falei que nós íamos gastar talvez um ano para estudar o Apocalipse, porque iríamos fazer numa perspectiva temática, mas já estou vendo que não tem como. Outro verbo. Há dois verbos ali em Gênesis 1, inclusive. E de fato, o criar ou trazer à existência o que não existe só está para Deus. Isso é verdade. Capítulo 4 de Apocalipse, versículo 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Irmãos, imagine só que aqui nós temos 24 anciãos prostrados diante do Eterno. E nós temos que ler o que eles estão dizendo e procurar entender o que eles estão dizendo. O grande problema é que nós lemos a Bíblia e nós achamos que estamos entendendo, mas nunca paramos para perguntar por que eles estão dizendo isso. Olha, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, tudo ele criou. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém, queridos? Vocês entendem esse texto? Deus, ele é digno de receber honra, glória e poder. Por quê? Por que ele é digno? Ajuda aí, pessoal. Porque criou todas as coisas. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Então eu quero falar um pouquinho sobre a questão do fato de ele ser criador de tudo e a tua vontade. Essas duas coisas. Coloque aí no seu caderninho, né? Coloca aí o fato de Deus criar e a vontade que é originadora de toda a criação. Primeiro vem a vontade do coração, para então ele colocar em prática aquilo que está no seu coração. O desejo do seu coração será aqui colocado em prática com a criação. Então, dois textos para poder entender essa questão da vontade e da criação. Vamos ler Provérbios capítulo 16, versículo 4. E então vamos ler Isaías 46. Provérbios capítulo 16, versículo 4. Massalete, se nós não conseguirmos responder a sua pergunta hoje, eu acredito que não será possível jamais, mas tenha paciência conosco, tá? No sentido de que eu creio que isso vai ser concebido na medida em que nós nos envolvermos. Ou não será respondido, e aí nós teremos que buscar uma outra solução. Mas é uma situação que foi muito bem colocada, viu? Provérbios 16, 4. O Senhor fez fez todas as coisas. O Senhor criou todas as coisas para determinados fins. Os irmãos creem nisso? É difícil crer nisso, irmãos. Irmão, eu posso confessar uma fraqueza minha? Vocês querem que eu confesse uma fraqueza? Geralmente pastores não confessam fraquezas, né? Eu vou confessar uma fraqueza minha. Eu creio na Escritura porque ela é a palavra de Deus. Mas não é simples assim. Eu preferiria, e essa é a minha fraqueza, crer de outra maneira. Porque é mais fácil crer de outra maneira. Você crê na ilusão, na ingenuidade, de que Deus, ele não queria o mal. Não queria o mal. Mas então ele queria o mal? Se ele não queria o mal, então pelo menos existe uma força que não é ele que consegue resisti-lo e por muito tempo. Mas a Bíblia diz, o Senhor fez todas as coisas. Não diz que ele fez algumas coisas. Não, todas as coisas que ele fez. Todas. Para determinados fins. Então, Deus nada criou sem razão. Deus não criou algo sem um motivo, sem uma razão de ser. Ele criou para um objetivo. Tudo está programado. É igual um relógio. Se você abrir o relógio e ver o mecanismo, talvez você não entenda como funciona aquele mecanismo. Mas ali tem muitas engrenagens, todas se movendo ali
para um objetivo. Nada pode sair do lugar. Se tirar uma engrenagem daquela, tudo sai da rota do... né? Enfim. E aí diz o texto. Pastor, mas todas as coisas? Até o perverso? Aí a Bíblia responde. E até o perverso. Para o dia da calamidade. Está escrito aí. E eu costumo orientar os discípulos de Cristo a sempre dizerem amém à palavra de Deus. Ainda que eu não entenda no momento. Eu não entendo muitas coisas, eu confesso. Que está longe da minha concepção, da minha compreensão. Mas o fato de eu não compreender não pode anular ou colocar em descrédito a verdade. Não é? Agora, abra no livro de Isaías, no capítulo 46. Eu estou tentando aqui chegar até o livro do Apocalipse, né? No sentido de criar um caminho para que nós venhamos a ficar deslumbrado diante do Apocalipse. 46, versículo 8, 9 e 10. Presta atenção, em nome de Jesus, olhem para mim por um momento. O capítulo 46 fala sobre os ídolos. Se os irmãos lerem aí o versículo 1, 2, 3, 4 em diante, o que os irmãos vão observar? Que o profeta Isaías vai descrevendo aqui os ídolos criados pelos homens e vai falando quão vãos são os ídolos. Porque os ídolos sequer, eles podem andar de um lugar para o outro. Imagine que um ídolo, para ele sair de um lugar e ir para o outro, aquele que fez o ídolo tem que colocá-lo nas costas e levá-lo. Então chega num dado momento, que é o versículo 8, em que se coloca aqui o falar divino em oposição aos ídolos. E entenda ídolos aqui não somente como uma imagem de escultura, mas a qualquer ser que porventura se coloque como sendo Deus. Diz assim, versículo 8. Lembrai-vos disto, e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. 2 pontos. Aqui é Deus dizendo, lembrai-vos, você tem que olhar para trás. Quando diz lembrai-vos das coisas da antiguidade, as coisas passadas, ou seja, olhe para o começo. É isso que ele está dizendo. Você não quer entender o Apocalipse? Olhe para o começo. Para você poder entender o que vai ser o fim. Lembrai-vos das coisas do passado, da antiguidade. 2 pontos. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então ele começa dizendo, olha, não há outro Deus. Não há outro Deus. Eu sei que muitos se dizem deuses. Muitos se fazem deuses. Mas só um, ou melhor, só o Eterno pode falar, eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Eu costumo geralmente trazer uma problemática. Falar isso não é fácil, irmãos? Honestamente falando. Qualquer um poderia falar, eu sou Deus. Eu poderia subir no alto de uma montanha e gritar, eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Aqui foi dito por Yahvé, né? Mas o que o torna Deus? Por que ele é Deus e por que Lúcifer não é Deus? Lúcifer, agora diabo, Satanás, ele não quer ser Deus? Ele não quis elevar-se ou elevar o seu trono e ser igual a Deus? Por que ele não é Deus? Porque ele foi criado. Sim. Mas veja só o que diz o versículo 10. Que desde o princípio, anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, anuncio as coisas que ainda não sucederam. Eu acrescentei alguma coisa, queridos, aqui? Não. Veja bem. Eu sou Deus e não há outro além de mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade anuncio as coisas que ainda não sucederam. Acrescentei?
Não. Esse anunciar, esse anuncio, o segundo anuncio que eu coloquei, ele está aqui. Essa vírgula aí, não tem uma vírgula aí? Olha aí, ó. Que desde o princípio anuncia o que irá acontecer, e desde a antiguidade, vírgula, as coisas que ainda não sucederam. Essa vírgula é o verbo. Certo, irmão? Essa vírgula está aí para marcar a elipse do verbo, ou seja, o verbo está suspenso, para não ficar repetitivo. Eu anuncio. Para evitar a repetição, coloca-se essa vírgulazinha aí para sinalizar que o verbo está aí. Chama-se elipse, tá? Então veja, desde o princípio eu anuncio o que vai acontecer, e desde a antiguidade eu anuncio as coisas que ainda não sucederam. Dá uma pausa e olhem para mim. Queridos, você sabe como é que a maioria dos estudiosos e eruditos interpreta esse texto? Eu poderia trazer aqui dezenas de livros de doutores que interpretam dizendo o seguinte: quando diz que Deus anuncia desde a antiguidade as coisas que serão, aqui fala, dizem eles, do atributo da onisciência de Deus. Onisciência vem de omni, quer dizer todo. Ciência, conhecimento. Ele tem todo o conhecimento. Ele pode ver o fim desde o começo. Ou antes do começo, ele já pode ver o fim. Aí colocam como se aqui falasse do atributo da onisciência. Eu pergunto, Deus é onisciente? Lógico que ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Nenhum conhecimento lhe falta ou escapa. Mas esse texto não está dizendo da onisciência de Deus. Está falando de quê então, pastor? Se ele anuncia com antecedência o fim, ele não está prevendo, não está falando o que ele pode ver antecipadamente? Não. Olha o restante do versículo. Que digo, esse Deus aqui é aquele que diz. Diz quando? Ele diz no começo: olhai para as coisas passadas da antiguidade. Volte ao princípio, volte ao Gênesis, volte ao começo de tudo. Lá quando no início Deus determinou criar todas as coisas, ele disse: o meu conselho, ou que fosse a minha vontade, ou que fosse o meu propósito, ou que seja o meu plano. A palavra grega, hebraica aqui, ela concebe todas essas nuances, né? A minha vontade, o meu conselho, o meu propósito, o meu plano. O que significa que Deus não começa a criar criando. Ele começa a criar planejando. Por isso que em Apocalipse 4:11 diz que todas as coisas ele criou a partir da vontade. Tudo nasce aqui no coração de Deus. Aquilo que será, aquilo que virá, aquilo que vai se materializar, aquilo que vai acontecer no tempo e no espaço, esteve primeiramente dentro do coração dele. Por isso, uma vez que ele projeta no coração, ele diz: o meu conselho permanecerá de pé. Ou seja, ele não está prevendo o possível. Ou seja, ele não está prevendo o futuro. Ele está determinando o futuro. Tem uma tremenda diferença entre prever e determinar. Vocês não sabiam que é possível, eventualmente, alguém prever algo? Por exemplo, João, com as suas visões e arrebatamentos, ele previu o que será. O Apocalipse, da perspectiva de João, é previsão. Vocês entendem? Para João, ele está prevendo, porque ele teve a visão. Então ele pode falar aquilo que ele viu que será. Agora, para Deus, o Apocalipse não é previsão. Para Deus, o Apocalipse é o quê? É um decreto. É a determinação daquilo que ele quer que seja, do modo como ele quer que seja. Só um segundinho, viu, Isaac? Por isso diz: o meu conselho permanecerá de pé. E aqui é a grande prova de que ele é Deus mesmo, queridos. Porque se você olhar a história, desde o princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1, nessa perspectiva longitudinal, ó, de lá para frente, passando pelas eras, pelos impérios, pela força da natureza, pelo universo. Olhe para o universo, que coisa extraordinária. Isso é uma coisa fantástica. Para os homens maus, para os reis, para os príncipes,
para as adversidades, e você falar assim, olha, o meu plano, o meu projeto, minha vontade, ou que seja o meu conselho, permanecerá em pé. Em pé, mesmo que eu fale assim, permanecerá intacto. Nada vai mudá-lo, nada. Imagine isso. Como é que pode ser isso? Quem no universo é capaz de falar? Por exemplo, o diabo, Lúcifer, caído, ele não tinha um propósito também no coração ou não tinha? Tinha ou não tinha? Ele tinha força ou não tinha força? Tinha uma certa força, um certo poder, uma certa... Mas ele pode falar, o meu projeto permanecerá de pé? Ele pode falar isso? Quem é que pode falar isso? Mas não é aquilo que diz, olha, o que aconteceu, eu falei. Não. Antes de acontecer, ele fala assim, será assim. É por isso que aqui nós temos a palavra profética. A palavra profética, ela é previamente estabelecida, de modo que ele diz, farei toda a minha vontade. Ou seja, o conselho de Deus, que é o projeto de Deus, que é o plano de Deus, que é a economia de Deus, nasce da vontade. Eu farei a minha vontade. Deus tem uma vontade no coração. Ou não tem uma vontade? Ele diz, eu vou fazer a minha vontade. Eu vou cumprir a minha vontade. Eu vou realizar a minha vontade. Mas Deus, e se? Não tem si para Deus. Vai explodir o mundo, Ele vai fazer. Você vai chorar, você vai gemer, você vai gruir. Ele vai fazer a vontade dele. Não é sem razão que Jesus falou em Mateus capítulo 24. Passarão os céus e a terra. Esse passarão não é profético, a terra, vocês vão passar. Não. É como que ele dissesse, que passem os céus e a terra, que exploda tudo. Pode até desaparecer a terra. As minhas palavras não passarão. Se cumprirão, a gente fala tintim por tintim. Aí numa linguagem mais rebuscada, nenhum tio cairá da lei ou dos profetas. Nenhum pingo, no nosso entendimento, nenhuma vírgula que parece tão insignificante. Tudo que foi, primeiramente, vontade de Deus, e então foi colocado em forma de projeto, de plano, de economia. E agora, isso que se estabelece como plano, porque ele disse, farei, agora é decreto. É decreto. Está decretado. Vai acontecer. Para Deus, o Apocalipse nada mais é do que o cumprimento do decreto, daquilo que será. Como Deus vai consumar todas as coisas? Simples. No início, Deus criou todas as coisas. Ele tem um projeto aqui, ó. Ele estabeleceu com a sua palavra. Tudo foi criado. A partir da sua vontade, ele determinou. E agora o fim, que é a escatologia, também é determinado. A criação original, o início é determinado. O fim é determinado. E o meio também é determinado. Não é sem razão que quando nós lemos Efésios capítulo 1, quando Paulo apresenta ali um tema, não se assuste, que ele fala que Deus nos predestinou antes de haver mundo. E aí, como foi isso? Ele diz, não, mas foi segundo... Qual é a base? A pergunta normal é, qual é a base? Como é que Deus pode predestinar? E olha, irmãos, infelizmente, nós estamos nesse ponto da soberania de Deus. Abra o seu coração em nome de Jesus. Eu sei que muitos querem dar um outro sentido, um outro significado para predestinar. Mas a palavra predestinar, proorizo do grego, o que significa? Pega um dicionário, seja profano, seja bíblico, um léxico do grego, do hebraico, do aramaico, em português, em inglês. Pegue qualquer dicionário do mundo. O que significa a palavra predestinar? Por que nós somos tão arrogantes a ponto de falar que a palavra significa outra coisa? Simplesmente porque não queremos aceitar o que ela significa. Pré é antes. Destinar é determinar o destino. Ah, pastor, eu não aceito, eu não concordo, eu não concebo, não entendo. Gente, Deus é Deus. É por isso que Ele é Deus.
Ah, pastor, mas eu não posso entender como é que Deus escolhe ou não escolhe. Gente, até racionalmente falando, eu entendo que a predestinação é muito mais lógica do que o livre-arbítrio. E eu posso provar isso para vocês. Na lógica, né? Vocês querem a lógica? Vamos para a lógica. Querem ver uma coisa? Vocês sabem quem é Armínio, não sabe? Ou quem foi Armínio? A ideia de Armínio de livre-arbítrio, não sabe? E Calvino, a ideia de eleição incondicional de Deus. Tá bom. Se você perguntar assim para um calvinista, estou colocando em termos assim técnicos, mas nenhuma coisa nem a outra tem a ver com Calvino e Armínio, porque tudo passa pela escritura que vem antes deles. Mas só para a gente ter a noção. A quem que o Deus, esse soberano de que se fala, salva? Aí a resposta é simples, ele salva aqueles a quem ele quer salvar. Isso é lógico. Aí vai se questionar a bondade de Deus, a justiça de Deus, uma série de coisas que tem respostas bíblicas. Mas a princípio seria assim, não, ele salva quem ele quer salvar. Aí se você quer um texto bíblico, aí é pior as coisas. Sabe a quem é que Deus, o soberano, salva? Ele salva o ímpio. O ímpio não pode ser. Ele salva o ímpio. A Bíblia fala que ele salva, ele justifica o ímpio. O perverso, o mal. É isso a quem ele salva. Se você perguntar para o arminiano a quem é que o Deus dele salva, sabe qual é a resposta? Os bons. Por que os bons? Talvez não seja essa a pergunta a resposta imediata. Mas se você futucar um pouquinho mais, vem essa resposta. Não, ele salva todos. Ele salva todos? Não é verdade? Então todos serão salvos? Não. Opa, então ele não salva todos. Ele salva somente aqueles que escolhem a Deus. Porque aquele que não escolhe, ele não salva. Aí o mesmo argumento de um lado é o do outro. Como é que você pode ver um indivíduo morrendo afogado e ele não quer ser salvo e você é bom e não salva? Você deve salvá-lo do mesmo jeito, ele querendo ou não, porque é uma vida. Mas não, se você não quer, então, com licença, problema seu. Só salvo os que me querem. E esse que quer, não basta querer. Tem que ser bom o suficiente, de acordo com os costumes, com a doutrina, com a moral, com o procedimento, com o comportamento, com a ética, com a dieta. Senão não vai. Pode ser o caso de alguém que queira Deus, mas no final ele fala assim, eu estou julgando você aqui. Você me aceitou, tudo bem, ficou até o final na igreja, nunca saiu de lá. Cantou no coral, o dízimo você sempre foi muito rigoroso, inclusive, eu estou vendo aqui as contas, deu um bom dinheiro no final. Mas você errou aqui, ó. Eu falei para você não fazer, você fez. Então, como você desobedeceu nesta área, então, infelizmente, eu não vou poder te salvar. Porque falta santidade em você. Então você vai para o lago de fogo. Bem, é assim que se prega nos templos religiosos. É assim que se entende nos seminários de teologia, nos livros de teologia, a respeito do livre-arbítrio. É assim que se concebe. Mas, então, no caso, quando se fala que Deus salva quem Ele quer, que Ele é soberano, é mais compreensível. Até porque o critério de escolha de Deus, na hora da eleição, não é se este a quem Ele escolhe é melhor do que o outro. Não é essa a ideia. Quando diz o texto lá de Romanos 9:11, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú, ele não escolheu Jacó porque Jacó era melhor do que Esaú. Não. Pelo contrário, Jacó era pior do que Esaú. Era perverso. Esaú era um homem, embora tivesse vendido a primogenitura ali, tudo bem, ele desprezou. Mas foi um momento de loucura. Vamos colocar a cabeça no lugar, já estava com fome, desesperado. Chegou cansado, passou não sei quantos dias no mato, não pegou nenhum tatu. E agora, na hora da fome, quem é que na hora da fome não faz um tanto de besteira aqui? Na hora da fome, o trem aperta, você... né? Mas depois ele falou, não, negativo, eu quero... A primogenitura é minha. Aí você vendeu. Não, mas foi uma loucura. Já passou. Ele caiu prostrado nos pés lá do seu pai, clamando, pedindo pelo menos uma bênção. Né? Mas era trabalhador. Honesto. Nunca enganou ninguém. Jacó não caçava, era preguiçoso.
Vivia dentro de casa com a mãe na barra da saia, ali junto, ó, num conluio para enganar Isaac, para enganar o irmão, para enganar todo mundo. Então Jacó era um indivíduo estranho. Mas por que Deus o escolheu? Exatamente aí onde nós não temos a resposta. Nós temos assim, Deus escolheu a Jacó porque o amou. Ah, mas e Deus ama um e não ama o outro? Não, ele ama a todos. Como eu amo a todos, vocês amam a todos. Mas esse amor eletivo de casamento, de se unir em matrimônio, isso é peculiar. No caso, ninguém pode me acusar de que eu não amo as pessoas. Mas eu escolhi a minha esposa em detrimento a muitas mulheres. E ela me escolheu em detrimento a muitos homens. É o seu casamento. Esse amor eletivo com quem você se casou, que moveu você a se casar, não quer dizer que você não ame as pessoas. É um amor diferente. Enfim, mas o assunto não é predestinação. É a soberania de Deus. Deus cria todas as coisas a partir da vontade, do propósito, dos decretos. É aí que está o detalhe. Nada vai acontecer a partir da criação que fuja do seu controle, do seu projeto, do seu plano. Aí eu pergunto para os irmãos, vamos pegar a questão, Deus é onisciente ou não é onisciente? Tá. Ao criar, Deus sabia que Lúcifer cairia? Bem, se ele não sabe, ele não é Deus. Falta-lhe conhecimento. Se ele sabe, tá. Se ele sabia, por que ele criou? Por que ele criou? Ora, se eu sei que essa câmera vai cair, né? Então eu vou tirar ela de lá. Simples, vamos colocar ela ali em cima. Tira daí, mas vai cair. Daqui a 10 minutos ela vai cair, eu estou sabendo. Não, mas vai cair? Vai. Deixa ela aí. Mas vai cair. Não é para cair mesmo que ela está aí. Veja, se Deus não sabia, ele não é Deus. Se Deus sabia e ainda assim deixou, é porque ele queria. É porque isso, pelo menos, estaria de acordo com a sua vontade permissiva. Entenda isso. Eu estou sendo bondoso, generoso. Não quero assustar os irmãos. Estou colocando esses termos. Estaria, pelo menos, de acordo com a sua vontade permissiva. Ou seja, ele vai permitir que isso aconteça. De maneira que Deus não tem plano B. Não tem plano C. Tem até uma piada que diz assim, se o plano A não der certo, coloque em prática o plano B. E se o B não der certo? Você tem até o Z. Né? Você tem até o Z. Ó. Ou seja, mas quem é que faz esses planos? O plano B é quem não tem certeza se o A vai funcionar. Deus não tem plano B. Deus tem um supremo propósito. Ele disse, eu vou cumprir com a minha vontade. Meu projeto vai ficar de pé. Nada vai destruí-lo. Nada vai modificá-lo. Ele vai continuar, ó. Ele vai até o final. De maneira que o livro do Apocalipse é essa manifestação. Da perspectiva de João, previsão. Da de Deus é a revelação. Não é previsão. O livro do Apocalipse não se chama previsão. Qual que é o nome do Apocalipse? O que é que ele se chama? Revelação. Revelação daquilo que será. Não é previsão daquilo que será. Não é alguém que viu de antemão. Né? Não, é Deus dizendo, João, será deste modo. É a minha economia. Está decretado. De maneira que não se pode mudar aquilo que está escrito. Tanto é que é dito que ninguém pode acrescentar e ninguém pode tirar nenhuma palavra do livro do Apocalipse. Por quê? Porque é o que é e será exatamente o que está escrito. Tá bom? Você queria falar, Isaac? Para Deus já aconteceu. Agora, é difícil falar, aconteceu ou não aconteceu. É porque como Deus não está no tempo, Deus não tem que esperar as coisas acontecerem para que ela aconteça. Mas é complicado você tentar conciliar o Kairos e o Cronos. É difícil. Amém, queridos? Irmã Salete, vamos continuar. Ao longo do tempo nós vamos discernindo isso aí. Então, queridos, capítulo 1 de Apocalipse, abra aí, versículos de 1 e 2, diz assim,
revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então vejam aqui, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o quê? As coisas que em breve acontecerão. É isso que diz aí? As coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, elas acontecerão inevitavelmente. E é necessário que assim seja, porque do contrário, coloca-se em xeque a palavra de Deus. E quando diz que devem acontecer, é porque isso aqui é um decreto. Não se pode alterar, não se pode modificar aquilo que aqui está revelado, aquilo que está aqui decretado. É por isso que quando se fala da palavra profética, a palavra profética, na verdade, é um falar divino que nos antecipa, ou antecipa a nós, aquilo que Deus já realizou. Aquilo que não tem volta. Querem ver algo? Não desmarque Apocalipse, não. Abra sua Bíblia aí na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 16 em diante. Falando sobre a palavra profética. Diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Então dá uma pausa aí. Isso aqui é Pedro dizendo, quando ele fala não vos demos a conhecer, ele quer dizer os apóstolos. Os apóstolos pregaram a Jesus Cristo, falaram de Jesus, falaram dos seus prodígios, dos seus sinais, do seu poder, da sua obra de redenção. E ele diz o seguinte, que os apóstolos não deram a conhecer, né, o poder e a vinda, a primeira vinda de Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Ou seja, o testemunho que os apóstolos deram a respeito de Cristo não procedeu de boatos, de conversas, né? De fofocas, de mitos. Não. Mas nós mesmos, olha, nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Sabe o que é testemunha ocular? É aquela que viu com os olhos. Bem redundante, né? Mas você pode ver de outra maneira. Não pode? Você pode ver de outra maneira. Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ou seja, aquele nazareno que caminhou lá em Jerusalém, que foi crucificado, ali é um rei. Há uma majestade, é o Senhor da glória. E essa majestade foi vista por nós com os nossos olhos. 17. Pois ele, Jesus Cristo, recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, Pedro faz referência ao monte da transfiguração, Monte Tabor, quando ali Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. Nós vimos a sua glória. Nós não estamos falando daquilo que nos falaram. Nós não estamos falando daquilo que nós ouvimos, não. Nós falamos daquilo de que nós próprios fomos testemunhas oculares. Nós vimos a glória dele. Nós vimos a majestade dele manifestada no seu corpo físico lá no monte. Agora, olha o que ele diz no versículo 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Pausa. O que é a palavra profética aqui? É aquilo que foi profetizado. Então, a Bíblia Sagrada tem muitas histórias? Tem. Entretanto, muito da Bíblia Sagrada, da Escritura,
é um falar profético. Então, desde o princípio da Escritura, nós vamos encontrar o quê? Uma palavra profética que anuncia coisas, que anuncia eventos, que decreta. E aí então Pedro fala assim, olha, o fato de nós termos visto o Cristo glorificado, nós vimos a majestade, isso é uma confirmação daquilo que a palavra profética disse. Então a palavra profética prenunciou, declarou aquilo que seria, e isso para nós é uma confirmação. Mas eu pergunto, a palavra profética se encerra em Jesus Cristo? Não há palavra profética adiante ou não há? Não continua até o Apocalipse, não é palavra profética? Por ele fala assim, olha, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ou seja, na medida em que a palavra profética na Escritura vai se concretizando e vai acontecendo, e você vai testemunhando o cumprimento dessa palavra profética, você vai ficando cada vez mais na luz, cada vez mais esclarecido, cada vez mais claro a respeito da verdade. De maneira que ainda há trevas em nós. Ainda há. Mas trevas, entenda, no sentido do desconhecimento das coisas futuras. É como uma candeia que vai brilhando. A escuridão aqui é, na verdade, o não saber. É o desconhecimento a respeito das coisas futuras. E a palavra profética vai brilhando, ela vai revelando, e nós vamos recebendo essa revelação. O que é estudar o Apocalipse? É fazer essa candeia brilhar dentro de nós, até que por fim estejamos plenamente claros. E não somente clarificados no entendimento, mas até chegar aquele grande dia final e termos então o próprio Cristo pleno nos nossos corações, que é aqui essa estrela da alva. De maneira então que quando diz as coisas que devem acontecer, se refere à palavra profética. E que ele, Deus, ou melhor, Jesus Cristo, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Alguém aqui já teve a curiosidade de procurar no comentário o significado dessa palavra notificou? Já teve a curiosidade? Quem tiver uma Bíblia Shed, ou de comentários Shed na mão, pode olhar aqui, ó, no capítulo, no comentário de 1:1, está aí, ó, notificou, significa indicar, ensinar por símbolos. Ou seja, o próprio Apocalipse já estabelece aqui uma chave hermenêutica. Esse livro é um livro simbólico. Você terá que estudá-lo e que lê-lo na perspectiva de que aquilo que se apresenta tem um significado. Você vai ter que olhar os dois lados. O lado que se aparece, que é o que está escrito literalmente, mas tem que buscar o seu significado. Buscar aquilo que significa. Então, quando nós nos depararmos, por exemplo, com um cordeiro com 7 chifres ou 7 olhos, ou com uma besta de 7 cabeças, ou com uma prostituta montada numa besta, ou uma besta que sai da terra, outra sai do mar. Eu até, inclusive, um dia desse estava vendo uma pessoa interpretando o Apocalipse, né? Ele falava sobre a besta que saía da terra. A besta que sai da terra. Que besta é esta? Ele perguntava. Eu fiquei curioso, né? Que besta é essa? Ele vai falar que besta sai da terra. Aí essa besta sai da terra é o quê? É a Inglaterra. Ó, Inglaterra. Sai de onde? Da terra. Inglaterra. Sai da terra. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, mas quão simplória é essa pessoa? Ou pela sua visão. Chega a ser, né? Pastor, mas e o que é a terra? Então como é que se pode descobrir o que é a terra? Não é uma coisa complicada? Vocês não acham, não? Aí um diz que é Inglaterra, aí o outro diz que é alguma coisa. Aí cada um pode inventar alguma coisa. Cada um pode criar alguma coisa porque é um símbolo que parece ser muito neutro. Uma vez sai da terra, outra sai da água, podia sair do ar, podia sair do céu, podia sair. Aí o povo vai criando fantasias. Aí eu digo para os irmãos, ó, se você não tiver um parâmetro, você não pode falar o que é a terra. Por exemplo, o que é alto para os irmãos? O que é alto? Elevado? O que é alto?
O que é bonito? Não se pode falar o que é bonito, o que é alto, se você não tiver um parâmetro do que é feio ou do que é baixo. Tá certo? Então, se você estiver se referindo a pessoas, então eu não sou uma pessoa alta. Vocês entendem? Vocês podem... Então, você tem que ter um parâmetro para saber o que... Se não tiver uma relação com uma outra coisa, não se pode saber o que é. Há duas bestas do Apocalipse. Uma sai da água, outra sai da terra. A Bíblia não diz o que é a terra, mas a Bíblia diz o que é a água. Aí o próprio Apocalipse vai dizer: as muitas águas que vistes, ó, são povos, são nações, são línguas, são os gentios, é o mundo gentílico. Capítulo 17, versículo 15, está dizendo o significado das águas. Portanto, a besta que sai das águas só pode ser um poder gentílico. Simples. Não precisa inventar. Ah, pastor, mas e a terra agora? O que você vai fazer? Bem, a terra é simples. O que na terra está em oposição, ou melhor, o que na Bíblia está em oposição ao mundo gentílico? Na Bíblia, nós vamos encontrar... A gente vai buscar as sementes, a gente tem que buscar o início. No início, os pós-diluvianos construíram uma cidade, construíram uma torre. Aí Deus foi lá e fez o quê? Deus julgou aquela situação e ali foi criado, surgiu ali, pelo menos de acordo com a revelação, surge ali as nações. Os gentios surgem em Gênesis 11, 10 e 11. Ali estão as nações. Os povos, nações e línguas estão ali, não é? Aí Deus fala: Abraão, sai daí. Eu te farei uma nação particular, uma nação separada. O que estará numa relação de oposição constante às nações é a nação de Israel. É o que a Bíblia diz que é. Portanto, uma besta sai do mundo gentílico, outra besta sairá do mundo judeu. Ponto final. É isso que a Bíblia nos permite entender. Pastor, isso não foi isso. Se não foi isso, é isso que parece dizer. E nada mais além disso. Eu não posso inventar o que seja a terra. Eu tenho que buscar na Escritura um parâmetro para que eu compreenda. Do contrário, nós vamos inventar. É por isso que a Bíblia diz aqui que esse livro é um livro o quê? Simbólico. Ele foi notificado, ele foi passado, transmitido, ele foi revelado de uma maneira simbólica. Não é sem razão que os crentes até hoje querem que a Nova Jerusalém seja uma cidade física. Uma cidade descendo do céu. Mas por que eles querem que seja? É a projeção platônica, né? Na verdade, é um vislumbre de algo que eles não têm. Então eu moro lá no setor de chácara do Penorte. Pensa na dificuldade que é lá. Aí eu fico pensando, um dia eu vou morar numa cidade de ouro. A projeção. Eu vou andar. Por quê? Porque, na verdade, é uma projeção da minha necessidade, do meu não ter. Não é Platão que ensinava isso? Né? Nós vivemos num mundo aqui muito ruim, muito mal, estamos presos nesse corpo, mas existe um outro mundo, existe aí um mundo perfeito, um mundo ideal, é o mundo das ideias. Pois não, querido? Gnóstico também. Bem, de todo modo, nós temos que perguntar para o Apocalipse o seu significado. Nós vamos conseguir saber tudo? Não. Muitas vezes nós vamos nos aproximar, e aquilo que nós não pudermos fechar, nós vamos deixar aberto. Por quê? Porque nós não vamos inventar e nem vamos comer feijoada para dormir e sonhar. Só todo mundo come feijoada e os profetas enchem o bucho de feijoada e vamos sonhar para ver o que significa. Nada disso. O que não for possível, não é possível. Só o que é possível. Amém? Bem-aventurados, ou melhor, versículo 2. O qual, João, atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Eu quero me deter aqui, quero finalizar essa mensagem aqui nesse versículo 2. Não tem jeito mesmo, né, queridos? Não tem jeito mesmo. Eu queria entrar nas igrejas hoje, nas cartas. Acho que o problema sou eu sou um problema grave. Tomara que os irmãos não desistam, né? Eu quero dizer aos irmãos que eu me esforço muito para não ser assim. Mas eu não consigo ser diferente.
Eu nem sei, mas eu nem conto para não ter problema. Só que essa assembleia aqui não... Hã? Vocês entenderam o que ele disse? Não se preocupe, pastor, porque o tempo que vai ser usado aqui já está estabelecido antes de você nascer. Então, vai ser o que será. Obrigado aí pela soberania. João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. João teve as visões do Apocalipse. E aqui diz que ele atestou. A palavra atestar, aqui, se os irmãos bem observarem no grego, é praticamente a mesma palavra para testemunho. No versículo 2, atestou a palavra de Deus e o testemunho. A palavra martúria quer dizer aquele que testifica de algo, aquele que é uma testemunha de algo. Então João, ele atestou, no sentido, ele viu, e porque ele viu, ele é testemunha. Então João, ele é testemunha do fim. Mesmo sem nunca ter existido naquele tempo, ele já morreu há muito tempo, né? Mas antes da sua morte, ele presenciou o fim. Ele é testemunha ocular, porque ele viu, e portanto é dito que ele atestou, e portanto João, em termos humanos, é a única testemunha do fim. De fato, daquilo que será. Ele atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E esse aqui é o ponto que eu quero encerrar essa mensagem de hoje, falando sobre a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Amados, eu sei que os cristãos religiosos, sobretudo evangélicos, eles fazem da Bíblia um tanto de coisas. Eles buscam na Bíblia muitas coisas. Fazem da Bíblia como se fosse um manual de coisas a serem feitas, a serem praticadas, a serem realizadas. Mas a Bíblia nos mostra uma perspectiva um tanto diferente, quando diz que João atestou a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que ele nos revela a respeito dele mesmo. Até porque Jesus é a palavra de Deus, não é isso? Que diz, ele não é o verbo de Deus, ele não é o logos de Deus, portanto ele é a palavra de Deus. Mas quando nós falamos, irmãos, abra a palavra de Deus, estamos nos referindo a essa revelação a respeito dele mesmo na Escritura. De maneira que a palavra de Deus é Cristo. Quando você se refere à palavra de Deus, está se referindo à revelação que Deus dá a respeito de si mesmo, pelo Espírito, na pessoa do seu Filho. Quando diz que ele atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, eu quero que os irmãos acompanhem comigo 3 ou 4 versículos que nos falam sobre a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Tá bom? Capítulo 1, versículo 9, é um outro texto. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Mais uma vez, palavra de Deus e testemunho de Jesus. Vamos aqui para o capítulo 6 de Apocalipse. E veja o versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Então aqui nós temos palavra de Deus e testemunho que sustentavam. Não tem bem testemunho de Jesus, mas eles sustentavam um testemunho. Amém? Vamos para o capítulo 12. Capítulo 12, versículo 17. Diz assim, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aqui, ao invés de palavra de Deus, nós encontramos mandamentos de Deus. Isso porque a Escritura, sobretudo nos escritos de João, ele vai fazer, geralmente, essa como é que fala? Alternância. Obrigado, professora. Deus te abençoe. Essa alternância, né? Ele vai alternar, ora ele fala palavra, ora ele fala mandamentos. Vocês vão ver isso também em João capítulo 14. No mesmo capítulo, falando sobre a palavra de Deus, ele diz palavra de Deus, mandamento de Deus. Ele vai alternando. Aqui nós temos, portanto, os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Observa que é como se fosse que uma expressão própria do livro de Apocalipse. João estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus.
ele atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Os mártires foram mortos por causa da palavra de Deus, testemunho de Jesus. Agora esses da grande tribulação vão ser perseguidos pelo dragão por causa dos mandamentos de Deus, do testemunho de Jesus. Veja que é sempre essa expressão. Agora veja aqui no capítulo 19, versículo 10. E aqui nós temos uma resposta a isso. Diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, nós temos palavra de Deus, temos testemunho de Jesus e temos o espírito da profecia. Há uma tendência muito grande nossa de transformar a palavra de Deus em um tanto de coisas a serem feitas e realizadas. Ao passo que a Bíblia diz que a palavra de Deus, que essa palavra profética, ela tem um espírito. É dito que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, é a substância da profecia, é o que há de concreto da profecia. Ou seja, se você tomar toda a Escritura, palavra de Deus, enquanto sendo o Antigo e Novo Testamento como um testemunho a respeito dele, nós sabemos disso. A Bíblia, ela testifica a respeito de Cristo. Qual é o seu espírito? Qual é a sua substância? É Jesus Cristo. É por isso que o livro do Apocalipse, antes de querer revelar a besta, revelar o nome do anticristo, revelar um tanto de outras coisas, é a revelação de Jesus, dessa pessoa. Então nós falharíamos gravemente se nós adentrarmos esse livro aqui, tão somente com a curiosidade de querer saber essas coisas finais, esses símbolos. Eu sei que nós queremos saber. Há uma curiosidade, sim, natural, mas que nós possamos tê-lo em segundo plano. Ter esse desejo em segundo plano e entrar aqui dizendo: eu quero tocar o testemunho de Jesus. Eu quero tocar o espírito da profecia. Eu quero receber essa revelação a respeito da pessoa de Cristo. Tanto é que no capítulo 1, versículo 1, é dito revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quando diz que revelação de Jesus Cristo, pode-se entender tanto no aspecto subjetivo, como no aspecto objetivo. Revelação que procede dele, ou a revelação dele. Ele é revelado nas páginas do Apocalipse. Tanto é que na primeira parte, capítulo 1, 2 e 3, é a primeira parte, nós temos como centro Jesus Cristo. Segunda parte, que são ali o capítulo 4 até o capítulo, vamos colocar o capítulo 16, nós temos como centro Cristo. E então na terceira parte, 17 e 18 do Apocalipse, Cristo ao centro. Ou melhor, do 17 ao 19. E no final, os últimos 2 capítulos, Cristo ao centro. Ele na verdade, é a substância que aqui se encontra revelado como vitorioso. Portanto, que os irmãos possam, em nome de Jesus, eventualmente orar para que esse espírito da profecia, que é o espírito de Cristo, ele se revele a nós. E assim vai haver crescimento espiritual. Não vai haver apenas um crescimento intelectual, porque é bom entender as coisas intelectualmente, mas é muito perigoso quando se entende muito as coisas referentes a Deus e não há um crescimento espiritual. Isso gera uma tendência ao orgulho e mesmo a um desprezo das coisas referentes a Deus. Pessoas que deixam de ler a Bíblia, deixam de congregar, deixam de buscar. Não, isso eu já sei já. Isso eu já conheço. Né? Ou seja, foi para a escola, se formou, já sabe tudo, não precisa mais nem de Deus, inclusive, porque já sabe tudo sobre ele, mas dele mesmo não tem quase nada.